Marina percebeu que alguma coisa estava errada antes mesmo de Renato levantar a voz. Foi pelo jeito como ele empurrou o prato para frente e largou os talheres, sem terminar a comida. Eles estavam numa mesa perto da janela de um restaurante em Jardins, em São Paulo. E ela tinha escolhido aquele lugar porque achou que jantar fora poderia impedir mais uma briga dentro de casa. Estava grávida de 7 meses. A mão direita repousava sobre a barriga, enquanto a esquerda segurava um copo de água. Eu só pedi para você não falar comigo desse jeito, Marina disse baixo. Renato inclinou o corpo sobre a mesa. E eu só pedi para você parar de me contrariar na frente dos outros. Ela olhou ao redor. Ninguém estava prestando atenção neles ainda. Não tem ninguém na nossa conversa. Tem você fazendo questão de me desafiar. Marina não respondeu. Nos últimos meses, tinha aprendido que Renato transformava qualquer resposta numa provocação. Se ela falava, estava enfrentando. Se ficava quieta, estava fazendo jogo psicológico. Só que naquela noite, havia um detalhe diferente. Na mesa ao lado, um homem de cabelos grisalhos havia interrompido a conversa com a mulher que jantava com ele. Não encarava Renato. Não demonstrava curiosidade. Apenas havia pousado o garfo no prato e começado a ouvir. Renato não percebeu. Vamos embora, Marina pediu. A gente vai embora quando eu decidir. O bebê se mexeu. Marina baixou os olhos por um instante e passou a palma da mão pela barriga. Foi aí que Renato murmurou. Quase entre os dentes. Não usa meu filho para fugir de conversa. Ela ergueu o rosto. Nosso filho. O maxilar dele endureceu. Não começa. Marina poderia ter ficado quieta. Durante quase 4 anos de casamento, ficar quieta tinha sido a especialidade dela. Naquela noite, pela primeira vez, não conseguiu. Eu não vou criar nosso filho achando que uma mulher precisa baixar a cabeça para ser respeitada. Renato riu. Não foi uma risada alta. Foi pior. Curta. Seja. Cheia daquela certeza de quem acreditava que sempre teria a última palavra. Olha, show. Agora virou exemplo de mulher forte. Ela empurrou a cadeira para trás. Chega. Renato levantou junto. E quando Marina tentou passar, ele segurou o braço dela com força. Eu ainda não terminei. Solta. Algumas pessoas olharam. Um garçom parou a poucos passos. Marina tentou puxar o braço. Renato apertou mais. Eu falei para soltar. Ela conseguiu se desvencilhar. Mas o movimento fez a cadeira bater na mesa. Um copo caiu e quebrou no chão. Renato olhou em volta. A vergonha de estar sendo observado pareceu irritá-lo mais do que qualquer coisa que Marina tinha dito. Tá vendo o que você faz? Eu sempre isso. Sempre me obriga a chegar nesse ponto. Marina ficou imóvel. A frase era velha. Não exatamente aquelas palavras. Mas o sentido. Você me provoca. Você me irrita. Você sabe como eu fico. Você devia ter parado antes. E aí aconteceu. Quando Marina pegou a bolsa, Renato a segurou de novo. Ela virou o corpo, tentando proteger a barriga. E ele a empurrou pelo ombro. Não foi um empurrão que a lançou no chão. Foi suficiente para fazê-la perder o equilíbrio e bater a lateral do quadril na mesa. O restaurante inteiro pareceu acordar de uma vez. O garçom avançou. Uma mulher se levantou. O homem da mesa ao lado ficou de pé. Marina apoiou as 2 mãos na mesa e levou alguns segundos para respirar direito. Renato olhou para ela. Depois para as pessoas ao redor. Foi sem querer. O homem grisalho respondeu antes de Marina. Não foi. Renato virou o rosto. Desculpa. O homem afastou a cadeira com calma. Eu vi. A mulher que estava com ele ficou em silêncio. Séria. Renato abriu os braços. Isso é assunto de marido e mulher. Deixou de ser quando você colocou a mão nela. O senhor nem sabe o que aconteceu antes. O homem olhou para Marina. A senhora precisa sentar. Ela tentou responder. Mas a voz demorou a sair. Eu preciso ir embora. Eu chamo alguém. Renato deu um passo. Eu levo minha esposa. Marina se virou para ele. E naquele segundo, havia algo no rosto dela que Renato não estava acostumado a ver. Não era raiva. Era decisão. Você não vai me levar para lugar nenhum. Renato soltou uma risada nervosa. Marina, para com esse teatro.
O homem grisalho tirou o telefone do bolso. Senhor, fique onde está. Quem você pensa que é? A mulher ao lado do homem falou pela primeira vez. Renato. Escuta o que ele está dizendo. Renato franziu a testa. Ela sabia seu nome porque Marina tinha usado minutos antes. Mas o tom incomodou. Você me conhece. A mulher não respondeu. O homem grisalho apenas disse: Meu nome é Augusto Nogueira. Aquilo não significou nada para Renato. Ainda. Marina. Porém, já tinha ouvido o nome. Não sabia de onde. O garçom trouxe uma cadeira. Ela sentou devagar. A barriga endureceu por alguns segundos e seu rosto mudou. Augusto percebeu. Tá sentindo dor. Acho que é só tensão. A gente chama uma ambulância. Renato tentou se aproximar outra vez. Isso é ridículo. Marina, a gente vai pro hospital no meu carro. Ela levantou a mão. Não chega perto. Foi baixo. Mas todo mundo ouviu. Renato parou. Pela primeira vez desde o começo da discussão. Pareceu não saber o que fazer. Agora presta atenção nessa parte. Porque foi ali, diante de estranhos, com o prato ainda pela metade e um copo quebrado no chão, que Marina ouviu a própria voz dizer uma frase que já devia ter dito muito tempo antes. Eu não volto para casa com você. Renato piscou. Para de besteira. Eu não volto. Você tá grávida. E eu usai. E vai fazer o quê? Dormir na rua. Marina abriu a bolsa, pegou o celular e tentou desbloquear a tela. Os dedos tremiam. Renato ouviu. E atacou exatamente onde sabia que doía. Vai ligar para quem? Para sua mãe que mora a centenas de quilômetros. Para alguma amiga que você nem vê mais. Marina ficou parada. Aquilo acertou. Depois do casamento, as amizades tinham diminuído, sem que ela percebesse direito como. Um convite recusado aqui. Um aniversário que Renato achava inconveniente ali. Uma amiga que ele considerava má influência. Outra que, segundo ele, tinha inveja da vida deles. Até que Marina passou a achar mais fácil não ir. Augusto observou o silêncio dela. E Renato confundiu silêncio com vitória. Vamos embora. Marina ergueu os olhos. Não. Dessa vez saiu firme. Augusto pediu ao gerente um lugar reservado enquanto esperavam atendimento médico. Uma funcionária acompanhou Marina até uma sala nos fundos do restaurante. Renato tentou seguir. O gerente bloqueou a passagem. Senhor. Ela pediu distância. Ela é minha esposa. E pediu distância. Renato puxou o telefone do bolso. Vocês não fazem ideia do problema que estão arrumando. Augusto olhou para ele. Essa frase costuma soar mais impressionante na cabeça de quem fala. Renato deu um passo na direção dele. Você quer bancar o herói, não? Augusto ajeitou o punho da camisa. Eu só não costumo fingir que não vi. Minutos depois, Marina foi levada a um hospital para avaliação. O bebê estava bem. Ela também não tinha sofrido lesão grave. O médico explicou que, por causa da gestação, qualquer impacto exigia observação. Marina permaneceu algumas horas sob acompanhamento, sentada numa cama, ouvindo o som regular do monitor e tentando entender como tinha chegado ali. Não era a primeira vez que Renato perdia o controle. Era a primeira vez que tinha acontecido diante de outras pessoas. E essa diferença assustava Marina mais do que queria admitir. Porque, se aquilo tinha acontecido em público, o que viria depois, a porta abriu. Uma enfermeira entrou. Tem uma senhora chamada Helena querendo falar com você. Disse que estava no restaurante. Marina demorou um pouco para lembrar. Era a mulher que jantava com Augusto. Pode entrar. Helena apareceu carregando a bolsa de Marina, que tinha ficado no restaurante. Tinha pouco mais de 50 anos. Cabelo curto e um jeito direto de falar que não combinava com pena. Ainda bem. Marina não suportaria pena naquela noite. Trouxe isso para você. Obrigada. Helena colocou a bolsa sobre a cadeira. Seu marido ficou lá um tempo. Depois foi embora. Marina baixou os olhos. Ele perguntou, para onde me trouxeram? Perguntou, e vocês falaram, não. Marina assentiu. Helena puxou a cadeira. Posso sentar, claro. Por alguns segundos, nenhuma das duas falou. Então Marina perguntou, quem é o senhor que estava com você?
Helena quase sorriu. Meu irmão. Augusto Nogueira. Isso. Eu conheço esse nome de algum lugar. Provavelmente do jornal. Marina olhou para ela. Helena completou. Ele é juiz. Marina ficou em silêncio. Então soltou uma risada curta. Sem humor. Claro. O que Renato passou a noite inteira dizendo que ninguém podia se meter na nossa vida. Aí faz aquilo na frente de um juiz. Helena inclinou a cabeça. Seu irmão vai fazer alguma coisa. Augusto vai contar exatamente o que viu se for chamado. Nem menos. Marina apertou os dedos sobre o lençol. Eu não quero destruir a vida dele. Helena não respondeu de imediato. Você acha que se proteger é destruir a vida dele? Marina olhou para a janela. Eu não sei mais o que acho. Essa era a verdade. Marina tinha 31 anos e, durante muito tempo, acreditou que conseguia explicar Renato. Ele não era assim no começo. Estava sob pressão. O pai dele tinha sido um homem difícil. A empresa atravessava uma fase complicada. Ele bebia demais em algumas ocasiões. Depois pedia desculpa. Depois comprava flores. Depois chorava. Depois jurava que nunca mais. Marina tinha uma explicação diferente para cada episódio. E nenhuma delas tinha conseguido impedir o próximo. Helena apoiou os braços nos joelhos. Posso te falar uma coisa sem te dizer o que fazer. Marina assentiu. Não decide hoje se você vai perdoar, separar, denunciar ou qualquer outra coisa. Hoje decide só onde você vai dormir e quem pode chegar perto de você. Marina olhou para a própria barriga. Eu não tenho para onde ir. Tem certeza, minha mãe mora em Campinas. Ela está com problema de saúde e eu não quero assustar. E a amiga Marina hesitou. Um nome veio à cabeça. Luísa. Tinham trabalhado juntas antes do casamento. Luísa ligou várias vezes no primeiro ano, depois que Marina se casou. Depois começou a mandar só mensagens em aniversários. Marina quase sempre respondia tarde. A última dizia, se um dia precisar de mim, de verdade. Não precisa inventar desculpa. Só liga. Marina pegou o celular. Ficou olhando o nome por alguns segundos. Acho que tem uma pessoa. Helena se levantou. Então liga. Luísa atendeu no segundo toque. Marina fechou os olhos. Oi. Que aconteceu? Era impressionante como algumas pessoas reconheciam uma emergência antes de ouvir qualquer explicação. Marina tentou falar. A garganta travou. Luísa não insistiu. Onde você tá? Num hospital. Do outro lado. Silêncio. O bebê? Tá bem. E você? Marina olhou para Helena. Eu não sei. Luísa respirou do outro lado. Me passa o endereço. Lu. Passa o endereço. Eu preciso de um lugar para ficar. Marina. Oi, me passa o endereço. 40 minutos depois, Luísa entrou no quarto usando calça de moletom, camiseta larga e cabelo preso de qualquer jeito. Não perguntou por que Marina tinha desaparecido durante tantos meses. Não perguntou por que tinha ignorado mensagens. Não perguntou por que nunca tinha contado que as coisas estavam ruins. Abraçou Marina com cuidado e disse, vamos para minha casa. Foi o primeiro gesto daquela noite que não exigiu nenhuma explicação. Honte de serre. Marina encontrou Augusto no corredor. Ele tinha voltado. Cham Togo. Sem sala de audiência. Sem qualquer autoridade estampada no corpo. Só um homem cansado de cabelos grisalhos segurando um copo de café. Marina se aproximou. Helena disse que o senhor é juiz. Augusto assentiu. Su. Eu preciso perguntar uma coisa. Pode perguntar. O senhor vai usar seu cargo para fazer alguma coisa contra Renato Augusto? Franziu a testa. Não. A resposta foi tão rápida que Marina se surpreendeu. Eu vi uma agressão. Se você decidir procurar ajuda e meu depoimento for necessário, eu vou dizer o que vi. Meu cargo não me dá direito de fabricar consequência para ninguém. Marina ficou alguns segundos olhando para ele. Renato conhece muita gente. Imagino. Ele tem dinheiro. Também imagino. E eu tô com medo de que ninguém acredite em mim quando ele começar a contar a versão dele. Augusto segurou o copo com as duas mãos. Essa parte eu posso responder como alguém que passou muitos anos ouvindo pessoas. Marina esperou. Quando alguém vive muito tempo sendo convencido
de que a própria memória está errada. Começa a achar que precisa contar tudo perfeitamente para ser acreditado. Ela engole o seco. E precisa, não. Augusto apontou discretamente para a barriga dela. Você não precisa organizar sua vida inteira hoje. Só não apaga o que aconteceu. Marina não entendeu. Ele explicou, guarda mensagens. Anota datas que você lembrar. Se procurar atendimento, fica com os documentos. Não porque isso garante resultado, mas porque amanhã você pode sentir vontade de dizer para si mesma que não foi tão grave. Ela baixou os olhos. Augusto tinha acertado uma coisa que Renato ainda nem tinha tentado, e que ela sabia que tentaria. Diminuir. Foi sem querer. Você se desequilibrou. Eu só segurei seu braço. Você estava nervosa. Todo casal briga. Na casa de Luísa, pouco antes das 2 da manhã. Marina colocou o celular sobre a mesa. Havia 27 chamadas perdidas de Renato. 12 mensagens. As primeiras eram agressivas. Você perdeu a cabeça. Volta para casa agora. Não transforma isso num escândalo. Depois mudavam. Desculpa. Eu fiquei nervoso. Você sabe que eu nunca faria nada para machucar você ou o bebê. Depois vinham as promessas. Vou procurar ajuda. Eu juro. Por último, a culpa. Você também precisa assumir sua parte. Marina leu essa frase 3 vezes. Luísa estava preparando chá na cozinha. Quer falar? Ele pediu desculpa. Luísa continuou mexendo a colher. E depois disse que eu também tenho culpa. Luísa parou. Ah! Marina olhou para a amiga. Só isso. Quer que eu diga o quê? Não sei. Luísa deixou a colher na pia. Se eu falar que ele é um monstro, você vai defender. Se eu falar que ele merece outra chance, eu vou estar mentindo. Então prefiro te perguntar uma coisa. O quê? Quando foi a primeira vez que você teve medo dele, Marina abriu a boca. Não respondeu. Porque a pergunta parecia simples. Mas a resposta não era. Não tinha começado com um empurrão. Tinha começado com pequenas coisas. Renato apertando o volante quando ela discordava dele, batendo uma porta forte demais, quebrando um copo durante uma discussão e depois dizendo que tinha escorregado da mão, entrando no quarto e ficando parado na porta quando ela tentava encerrar uma conversa. Uma vez, 2 anos antes, ele tinha dado um soco na parede. Não nela, na parede. Marina usou essa diferença por muito tempo como prova de que não havia violência. Eu não lembro, ela disse. Luísa não discutiu. Só colocou a caneca diante dela. Então fica aqui até lembrar. Naquela mesma madrugada, Renato chegou ao apartamento e encontrou a casa vazia demais. A bolsa de maternidade estava no closet. As roupas de Marina continuavam penduradas. Os cosméticos ainda estavam no banheiro. Nada parecia uma separação. Isso o acalmou. Por alguns minutos, ele abriu uma garrafa de uísque, serviu um copo, sentou no sofá e começou a reconstruir a noite de um jeito que conseguia suportar. Marina estava emocional. A gravidez tinha mudado o humor dela. Ela tinha provocado. Ele tentou segurar. Ela puxou. Perdeu o equilíbrio. Pronto. Essa versão era quase confortável. Até ele lembrar do homem da mesa ao lado. Não foi. As 2 palavras voltaram. Renato pegou o celular e pesquisou o nome. Augusto Nogueira. O resultado apareceu imediatamente. Fotografias em eventos jurídicos. Notícias sobre decisões antigas. Entrevistas. Renato ficou imóvel. Merda. Pela primeira vez, não estava pensando em Marina. Estava pensando no que aquilo poderia fazer com ele. E essa diferença, embora ele ainda não soubesse, seria uma das coisas que mais tarde Marina teria dificuldade de perdoar. Na manhã seguinte, ela acordou no sofá de Luísa com o celular vibrando no chão. Era a mãe de Renato, Sônia Valença. Marina ficou olhando a tela. Luísa apareceu no corredor. Vai atender. Se eu não atender, ela vai continuar. Então coloca no viva voz. Marina fez que não. Atendeu sozinha. Oi. Sônia. Marina. Graças a Deus. Onde você tá? Eu tô bem. Renato me ligou. Meu Deus. Menina.
Que confusão foi essa? Marina ficou em silêncio. Ele falou que você caiu no restaurante. Eu não caí. Do outro lado, uma pausa. Bom, ele disse que tentou segurar você e vocês se desequilibraram. Sônia. Oi. Ele me empurrou. Mais silêncio. Quando Sônia voltou a falar, a voz estava mais baixa. Ele estava bebendo. Marina fechou os olhos. A pergunta doeu de um jeito estranho, porque não era surpresa. Era reconhecimento. Pouco. Sônia soltou o ar. O pai dele também ficava assim quando se sentia pressionado. Marina abriu os olhos. Ok, nada. Eu só tô tentando entender. A senhora sabia. Sabia o que Renato perde o controle. Marina. Todo mundo perde a cabeça às vezes. Não foi isso que eu perguntei. Sônia se calou. Marina levantou do sofá e caminhou até a janela. Ele já fez isso antes, com você, com qualquer pessoa. Renato teve uma criação difícil. Não responde minha pergunta. Você tá falando comigo como se eu tivesse culpa. Marina apertou o telefone. Eu tô perguntando se a senhora sabia que ele podia ficar violento. Sônia demorou. O pai dele batia nele. A resposta veio tão baixa que Marina quase não ouviu. Ela encostou a testa no vidro. Desde pequeno, Renato apanhou muito. E aprendeu cedo que chorar piorava. Quando ficou adolescente, começou a enfrentar o pai. Marina segurou a barriga. E ninguém ajudou. Naquela época, as coisas eram diferentes. Não eram. Sônia não respondeu. Marina continuou. Talvez as pessoas só chamassem pelo nome errado. Do outro lado, a voz de Sônia mudou. Não transforma meu filho no pai dele. Eu não tô transformando ninguém em nada. Ele te ama. Isai. E essa era uma das partes mais difíceis. Renato amava Marina. Ela acreditava nisso. Mas aquela noite tinha colocado diante dela uma verdade que não cabia mais nas desculpas antigas. Amor não tinha impedido Renato de machucar, lá. Sônia tentou de novo. Volta para casa. Vocês conversam com calma. Não. Marina, você tá grávida. Precisa pensar no bebê. Marina ficou tão quieta que Sônia pensou que a ligação tinha caído. Então ela disse, é exatamente por causa dele que eu não vou voltar. E desligou. Foi a primeira fronteira que Marina colocou. Renato apareceu na segunda. À tarde, Luísa desceu para comprar comida. Marina ficou sozinha no apartamento. A campainha tocou. Ela olhou pelo olho mágico. Renato. O corpo inteiro reagiu antes do pensamento. Ela deu 2 passos para trás. A campainha tocou de novo. Marina. Eu sei que você tá aí. Ela não respondeu. A gente precisa conversar. Silêncio. Eu vim sozinho. Marina pegou o celular. Digitou para Luísa. Renato tá aqui. A resposta veio na mesma hora. Tô subindo. Do lado de fora, Renato encostou a testa na porta. Ierai. Marina ficou parada. Oisai que arrei. Ela se aproximou devagar, mas não abriu. Vai embora. Renato ouviu a voz dela. Abre a porta. Não. Eu só quero falar com você, olhando na sua cara. Você pode falar daí. Renato passou a mão pelos cabelos. Eu não dormi. Marina quase riu. Era tão típico. Ele começava falando do que tinha feito com ela, poucos minutos depois. A conversa já era sobre o sofrimento dele. Eu também não. Marina, eu tô com vergonha. Do que você fez ou de quem viu, do outro lado da porta. Silêncio. A pergunta entrou mais fundo do que qualquer acusação. Renato se afastou um pouco. Isso é injusto. Eu tô aqui tentando consertar. Um dia depois, e você quer que eu faça o que Marina encostou a mão na porta? Eu queria que você não tivesse me empurrado. Renato fechou os olhos. A resposta parecia simples demais. Por isso não tinha como discutir. Eu perdi a cabeça. Oisai. Nunca mais vai acontecer. Marina olhou para o trinco. 2 anos antes. Depois do soco na parede. Ele também tinha dito isso. Você lembra do copo? Renato franziu a testa. Que copo? Na nossa cozinha. Logo depois que a gente casou, você jogou um copo na pia durante uma briga. Eu não joguei. Escapou da minha mão. Marina fechou os olhos.
E a porta do escritório, que porta? Você bateu tão forte que rachou perto da fechadura. Marina, o que você tá fazendo? Lembrando. Renato ficou calado. Ela continuou. O soco na parede do quarto. Eu nunca encostei em você naquele dia. Yuzai. Então por que tá trazendo isso agora? Porque ontem você encostou. A voz dele baixou. Eu não sou meu pai. Marina abriu os olhos. Aquilo a surpreendeu. Sua mãe me contou. Contou o quê? Que ele batia em você. Renato soltou um palavrão. Ela não tinha direito. Talvez não. Você não sabe como era. Não sei. Então não usa isso contra mim. Marina apoiou as duas mãos na barriga. Eu não tô usando. Tá. Sim. Renato. Eu sinto muito pelo menino que você foi. Ele ficou imóvel no corredor. A voz dela atravessou a porta. Mas eu tenho responsabilidade pelo menino que eu tô carregando agora. Renato apertou os olhos. Ela continuou. E eu não vou ensinar nosso filho que o trauma do pai é uma licença para a mãe viver com medo. Passos surgiram no corredor. Luísa, quando viu Renato, desacelerou. Ela pediu para você ir embora. Ele virou. Isso não é da sua conta. Então pediu. Luísa, não começa. Eu nem comecei. Só tô perguntando. Você sempre quis colocar ela contra mim. Luísa soltou uma risada curta. Claro. Foram meus poderes sobrenaturais que fizeram você empurrar uma mulher grávida no restaurante. A porta continuou fechada. Renato olhou para ela. Você não estava lá. Ainda bem. Porque eu não sei se teria tido a calma de quem estava. Ele empalideceu. Você sabe sobre o juiz Marina, ouviu. Foi a confirmação. Ela abriu a porta apenas o suficiente para ficar atrás da corrente de segurança. Renato virou para ela. Então é isso que está te preocupando? Não. Você acabou de perguntar do juiz. Renato tentou se explicar. Porque esse homem pode transformar uma briga conjugal num problema muito maior. Marina encarou o marido. Você ainda acha que o problema foi ele ver? Não foi isso que eu disse. Foi exatamente isso. Marina, vá embora. Escuta. Vá embora. Eu te amo. Ela apertou a mão contra a porta. Por um segundo. Quase cedeu. Não porque acreditasse que tudo ficaria bem, mas porque aquela frase ainda encontrava nela a mulher que tinha casado com ele. Renato percebeu a hesitação. Abaixou a voz. Volta para casa. E eu procuro terapia. Faço o que você quiser. Marina olhou para ele. Você faria terapia se Augusto não tivesse visto? Renato não respondeu. E foi essa ausência de resposta que fechou a porta. Nos 3 dias seguintes, Marina não voltou para casa. Também não pediu separação. Ainda não. Procurou orientação. Guardou as mensagens. Solicitou cópias do atendimento hospitalar. Não porque Augusto tivesse prometido solução. Ele não prometeu. Na verdade, quando Marina falou com ele por telefone 2 dias depois. Augusto foi quase frio no cuidado de não ultrapassar limites. Eu posso confirmar o que presenciei. Não posso decidir por você o que fazer com isso. Yuzai, e preciso te dizer outra coisa. O que meu cargo não torna meu depoimento mais verdadeiro que o de um garçom? Marina ficou em silêncio. Augusto continuou. Não coloque seu futuro nas mãos do meu título. A frase ficou com ela. Naquela tarde, Marina voltou a fazer uma coisa que tinha abandonado antes do casamento. Abriu o computador. Marina era arquiteta. Ou tinha sido. Depois de casar com Renato, deixou o escritório onde trabalhava. Na época, a gravidez nem existia. Renato dizia que ela não precisava se matar por salário, que poderia trabalhar nos projetos da família, que os dois teriam mais tempo juntos. Só que os projetos nunca vieram. Quando Marina sugeria voltar ao mercado, Renato encontrava um motivo: estresse, horário, viagens. Depois veio a gravidez. E ela aceitou esperar de novo. Agora, diante do computador de Luísa, abriu uma pasta antiga. Projetos, plantas, imagens, propostas. Era estranho olhar para aquela versão de si mesma. Parecia uma pessoa conhecida de outra época. Luísa colocou um prato de fruta ao lado do teclado.
Ainda gosta disso? Marina abriu um projeto de um pequeno centro cultural que tinha feito anos antes. Gosto. Então por que tá com essa cara? Porque eu era boa. Luísa puxou uma cadeira. Era Marina, olhou para ela. Tá bom. Eu sou boa. Melhor. Marina sorriu pela primeira vez desde o restaurante. Foi pequeno. Quase nada. Mas Luísa percebeu. No quarto dia. Renato fez algo que Marina não esperava. Mandou uma única mensagem. Não pediu para ela voltar. Não pediu perdão. Não falou de Augusto. Escreveu: comecei terapia hoje. Marina ficou olhando a tela. Depois, colocou o celular virado para baixo. Não respondeu. Na mesma tarde, Renato estava sentado diante de um terapeuta chamado Caio. Alguém indicado por um médico conhecido. Ele tinha passado os primeiros 15 minutos explicando que nunca tinha sido um homem violento. Caio ouviu. Renato falou do pai, da empresa, da pressão, da gravidez, das discussões com Marina. Então disse: eu empurrei ela uma vez. Caio cruzou as pernas. Uma vez, foi no restaurante. Eu entendi. Minha pergunta é outra. Renato franziu a testa. Que pergunta? Quando você diz uma vez? Você está contando só contato físico? Renato não respondeu. Caio olhou as anotações. Você já bloqueou saída durante discussão. Renato mexeu a mandíbula. Talvez. Quebrou o objeto silêncio. Socou parede. Renato desviou o olhar. Caio fechou o caderno. Então vamos começar sem a versão que você conta para os outros. Renato ergueu a cabeça. Eu vim aqui por vontade própria. Ótimo. Eu podia ter ignorado. Podia. Então pelo menos reconhece isso. Caio sustentou o olhar. Você quer crédito por começar a apagar um incêndio que você mesmo acendeu. Renato apertou as mãos. O velho impulso apareceu. Responder. Dominar a conversa. Fazer o outro recuar. Só que Caio não recuou. Se você veio aqui, para eu te ajudar a convencer sua esposa de que você mudou. Economiza seu dinheiro. Renato ficou vermelho. Eu quero minha família de volta. Então talvez seu primeiro problema seja esse. Qual? Você fala deles como se ainda fossem seus. Renato saiu da sessão com vontade de nunca mais voltar. No estacionamento, ficou sentado dentro do carro por 10 minutos. Abriu o contato de Marina. Quase ligou. Não ligou. Foi a primeira vez em muitos anos que sentiu raiva e não entregou essa raiva para outra pessoa carregar. Só que isso não significava que tinha mudado. Significava apenas que, por uma vez, tinha parado antes. Na manhã seguinte, Marina recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô, senhora Marina Valença, sim. Meu nome é Eduardo. Eu sou do administrativo da Valença Desenvolvimento. Era a empresa da família de Renato. Marina sentou. Aconteceu alguma coisa. Eu precisava confirmar uma autorização referente ao imóvel da rua Bela Sintra. Ela franziu a testa. Que autorização? Silêncio, do outro lado. Perdão. Talvez eu tenha recebido informação errada. Eduardo. Que imóvel? Um apartamento registrado em seu nome e no do senhor Renato. Marina ficou imóvel. Ela conhecia o apartamento. Tinham comprado como investimento 2 anos antes. O que tem ele? Houve solicitação de garantia vinculada a uma operação da empresa. Marina levantou devagar. Eu não autorizei nada. Outro silêncio. Mais pesado. Senhora Marina. Existe um documento com sua assinatura. A barriga pareceu endurecer. Me manda. Eu preciso verificar se posso. Você acabou de dizer que tem um documento com a minha assinatura autorizando usar um imóvel meu numa operação que eu desconheço. Eduardo não respondeu. Marina falou devagar. Me manda. Minutos depois, um arquivo chegou ao e-mail. Ela abriu, reconheceu o imóvel, reconheceu o nome da empresa, reconheceu seu próprio nome e reconheceu uma assinatura que parecia muito com a dela. Parecia, mas não era. Marina aproximou a tela. A ligação de Augusto sobre não apagar o que acontecia voltou à cabeça. Depois vieram outras lembranças. Papéis que Renato pedia para ela assinar rapidamente. Documentos que ele dizia serem rotina. Uma procuração antiga. Uma pasta que desapareceu do escritório
O restaurante tinha aberto uma porta. Agora Marina começava a perceber que talvez o que existia atrás dela fosse maior do que um casamento em crise. Luísa entrou na sala. Que foi? Marina virou o computador. Eu acho que Renato falsificou minha assinatura. Luísa ficou séria. Tem certeza? Não. Marina fechou o arquivo. E dessa vez eu não vou acusar ninguém antes de ter certeza. Pegou o telefone. Não ligou para Augusto. Não ligou para Renato. Ligou para uma advogada. Do outro lado da cidade, naquele mesmo momento, Renato entrou no escritório da empresa e encontrou a mãe esperando na sala dele. Sônia segurava uma pasta azul. A gente precisa conversar. Renato largou a chave sobre a mesa. Se for sobre Marina, não agora. Não é. Sônia colocou a pasta diante dele. E sobre seu pai? Renato olhou. Meu pai morreu há 6 anos. E o Zay? Então o que é isso? Sônia não se sentou. Uma coisa que eu devia ter te contado antes de você assumir a empresa. Renato abriu a pasta. Leu a primeira página. Depois a segunda. O rosto perdeu a cor. Isso não pode ser verdade. Sônia apertou a alça da bolsa. Ei! Renato levantou os olhos. Marina sabe. Ainda não. Ele fechou a pasta com força. Então ela não pode descobrir. Sônia ficou olhando para o filho. Durante alguns segundos, viu nele a mesma expressão que tinha visto no rosto do marido tantas vezes. Não quando ele batia. Antes, naquele instante específico em que o medo de perder o controle virava necessidade de controlar todo mundo ao redor. Renato, ela disse. Ok, se você fizer com ela o que seu pai fez comigo para esconder isso, vai acabar exatamente como ele. Renato empurrou a pasta de volta. Eu não sou meu pai. Sônia não pegou a pasta. Então prova. Renato ficou sozinho. Na tela do celular, havia uma mensagem de Eduardo. Precisamos conversar sobre a autorização do imóvel. Dona Marina pediu uma cópia. Renato fechou os olhos. Agora havia 2 problemas. E, pela primeira vez, ele não sabia qual deles podia destruir sua vida primeiro. Renato releu a mensagem de Eduardo e sentiu o estômago apertar. Dona Marina pediu uma cópia. Ele deixou o celular sobre a mesa. Abriu de novo a pasta azul e voltou à primeira página. Era um documento antigo, mais de 20 anos. No alto, o nome da empresa ainda aparecia numa versão anterior. Antes de a Valença Desenvolvimento crescer. Comprar terrenos, construir condomínios e virar o negócio que sustentava quase toda a família. No fim da página havia a assinatura de Sônia. Renato conhecia aquela assinatura. O problema era que, ao lado dela, havia uma anotação feita à mão pelo pai. Autorização obtida. Não informar detalhes até concluir a operação. Renato passou para a página seguinte. Outro imóvel. Outra garantia. Outra assinatura de Sônia. Na terceira página, uma cópia de uma carta particular. Se Sônia questionar, dizer que é apenas procedimento temporário. Ele fechou a pasta. A sala ficou pequena. Durante anos, Renato ouvira que o pai tinha salvado a empresa quando ninguém acreditava nela. Que tinha arriscado tudo. Que tinha sido duro porque homens fracos não construíam impérios. Agora havia outra versão da história sobre a mesa. E tinha a caligrafia do próprio pai. O telefone tocou. Eduardo. Renato atendeu. Fala. A gente precisa resolver isso antes que vire um problema maior. Ela falou com você de novo. Não. Então espera. Eduardo ficou em silêncio. Renato conhecia aquele silêncio. O quê? Eu acho que você não entendeu. Então explica. Marina recebeu o documento. Se ela procurar um advogado, vão perguntar de onde saiu aquela assinatura. Renato apertou a ponte do nariz. E de onde saiu Eduardo demorou. De um arquivo digital antigo? Que arquivo? Uma autorização que ela assinou anos atrás. Renato fechou os olhos. Ele lembrava. Marina tinha assinado vários documentos quando compraram o apartamento. Uma das folhas tinha sido digitalizada separadamente. Eu mandei usar a autorização para liberar a operação. Renato disse. Você mandou usar uma autorização. É a mesma coisa. Não é? Renato abriu os olhos.
Cuidado com o jeito que você fala comigo. Eduardo respirou do outro lado. Tá vendo? Vendo o quê? Você tá preocupado com meu tom. Agora Renato ficou calado. Eduardo continuou. A folha assinada por ela não tinha aquela operação descrita. A assinatura foi inserida no documento novo. Renato se levantou. Eu não mandei falsificar nada. Você disse que Marina tinha autorizado, porque ela tinha me dado procuração para cuidar dos investimentos. Aquela procuração tinha limite. Renato andou até a janela. A operação ia durar poucas semanas. Não importa. Importa. Sim. O imóvel nem seria executado. Renato, você está ouvindo o que está falando? A pergunta irritou. Ele virou de costas para a janela. Eu estava tentando impedir que uma linha de crédito fosse cortada. Então você devia ter falado com ela. Ela estava grávida. A gente já estava brigando. Eu não ia colocar mais estresse em cima dela. Eduardo soltou uma risada sem humor. Você usou o patrimônio dela sem contar para não estressar ela. Renato apertou a mandíbula. Eu não liguei para ouvir sermão. Então liga para outra pessoa. E desligou. Renato ficou olhando o telefone. Ninguém desligava na cara dele. Ninguém dentro da empresa. O impulso veio rápido. Mandar Eduardo subir. Suspender. Demitir. Mostrar quem mandava. Renato chegou a tocar no interfone. Parou. A voz do terapeuta voltou. Você quer crédito por começar a apagar um incêndio que você mesmo acendeu. Ele tirou a mão do aparelho. Sentou. Depois pegou a pasta azul de novo. Pela primeira vez, o que estava escrito ali pareceu menos uma história sobre o pai. Pareceu um espelho. Na casa de Luísa, Marina estava sentada diante de uma advogada que falava por videochamada. A conversa tinha começado havia quase uma hora. Marina já tinha mostrado o documento, as mensagens de Renato, a cópia da autorização antiga e o registro do apartamento. A advogada fez poucas promessas. Marina gostou disso. Pelo que você me mostrou, a mulher explicou. Tem duas questões separadas. Uma é o episódio no restaurante. Outra é patrimonial. Não mistura as duas na cabeça porque você vai acabar tentando provar tudo ao mesmo tempo. Marina apoiou a mão na barriga. Eu quero saber se ele falsificou minha assinatura. Eu ainda não posso afirmar isso. Parece minha assinatura, porque provavelmente veio da sua assinatura. Marina franziu a testa. Como assim? A advogada abriu o arquivo na tela. Repara na imagem. Não é uma assinatura feita diretamente nesse documento. Parece uma reprodução digital. Marina aproximou o rosto do computador. Então, copiaram. É uma possibilidade. Isso é crime, Marina. Eu não vou te dar uma conclusão criminal por chamada de vídeo olhando um arquivo. Tá. O mais importante agora é descobrir qual era a autorização original. Quem tinha acesso? Quem aprovou a operação e se ela chegou a produzir efeito? Marina passou a língua pelos lábios secos. E se Renato disser que eu autorizei verbalmente, você autorizou? Não. Então diz isso. Só isso. Só isso. Marina soltou o ar. Eu acho que eu esperava alguma coisa mais dramática. Ela quase sorriu. Talvez. Vida real costuma dar mais trabalho. A advogada pediu que ela não confrontasse Renato sozinha sobre o documento antes de reunir informações mínimas. Marina concordou. Quando a chamada terminou, Luísa estava encostada no balcão. E aí, ela não sabe ainda. Isso é ruim. Acho que não. Marina fechou o computador. Eu passei muito tempo convivendo com alguém que sempre tinha uma resposta pronta. Talvez ouvir eu não sei seja até saudável. Luísa colocou 2 xícaras de café sobre a mesa e empurrou uma para longe. Essa é minha. A sua é leite. Marina fez uma careta. Eu tô grávida. Não condenada. Reclama com seu filho. Marina pegou o copo de leite. O bebê chutou. Ela parou. Luísa percebeu. Mexeu. Marina assentiu. Por alguns segundos, tudo o que existia era aquele movimento pequeno sob a pele. Luísa se aproximou. Posso? Marina pegou a mão dela e colocou sobre a barriga. Outro chute. Luísa arregalou os olhos. Meu Deus! Marina areu. Dessa vez de verdade. Durou pouco, mas foi a primeira risada que não pareceu emprestada desde o restaurante.
E aí o celular tocou. Sônia. Marina olhou a tela. De novo. Luísa tirou a mão da barriga. Quer que eu fique? Marina assentiu. Atendeu. Oi. A voz de Sônia veio diferente. A gente precisa conversar pessoalmente. Marina ficou alerta. Sobre Renato também. Então pode falar por telefone. Não dá. Por que Sônia hesitou? Porque tem coisas da empresa que você precisa saber. Marina olhou para Luísa. Que coisas? Eu prefiro te mostrar. A senhora sabia do documento do apartamento Silêncio. Marina se levantou. Sônia, eu descobri ontem. E o Renato sabia da operação. Da assinatura Marina. Da assinatura, eu não sei exatamente o que ele sabia. Marina sentiu o bebê se mexer outra vez. Agora, não havia ternura no movimento. Só um lembrete. Ela não podia mais aceitar frases pela metade. Então descobre e me liga quando souber. Espera. O que Sônia baixou a voz? Isso já aconteceu antes. Marina ficou imóvel. Comigo não. Com quem? Sônia demorou tanto que Marina já sabia a resposta antes de ouvi-la. Comigo. Marina sentou devagar. Quando muitos anos atrás, Renato fez isso. Não. Sônia respirou. O pai dele. Marina olhou para Luísa. A amiga entendeu pelo rosto dela que a conversa tinha mudado. Ele usava documentos meus sem explicar. Às vezes pedia assinatura em branco. Às vezes dizia que precisava resolver alguma coisa da empresa e depois eu descobria que meu nome estava em negócio que eu nunca tinha visto. Marina fechou os olhos. E a senhora ficou. Fiquei. Por que Sônia não respondeu rápido? Porque eu tinha 2 filhos pequenos. Porque eu não tinha renda. Porque ele controlava tudo. Porque minha família dizia que casamento era assim. Escolhe a desculpa que você preferir. Eu usei todas. Marina apertou o telefone. Renato sabe. Sabe uma parte. Qual parte? Que o pai era agressivo comigo e com ele. Eu tô falando dos documentos. Eu contei ontem. Marina abriu os olhos. Ontem, eu devia ter contado antes. Devia. Sônia absorveu a resposta. Posso te encontrar? Marina quase disse não. Olhou para Luísa. Depois para o computador fechado, em lugar público. Claro. E Renato não vai. Não vai. Elas marcaram numa cafeteria pequena perto do apartamento de Luísa. Marina chegou primeiro. Sônia apareceu carregando a mesma pasta azul. Sentou sem pedir nada. Colocou a pasta sobre a mesa. Isso estava num cofre que eu não abria fazia anos. Marina não tocou. Por que abriu? Agora Sônia olhou para as próprias mãos, porque quando você falou do restaurante, eu passei a noite lembrando de coisas que eu me obriguei a esquecer. Marina esperou. Sônia empurrou a pasta. Lê. As páginas não mostravam nada diretamente ligado a Marina. Eram antigas. Mas o padrão era impossível de ignorar. Imóveis, garantias, procurações, assinaturas, notas escritas pelo pai de Renato como se a esposa fosse uma variável administrativa. Marina passou por uma página, depois outra. A senhora sabia de tudo isso? Não. Quanto sabia menos do que devia e mais do que admitia. Marina fechou a pasta. Por que mostrar isso para mim? Sônia encarou a nora. Porque eu passei 20 anos protegendo a imagem de um homem que machucava a própria família. Não vou passar mais 20 protegendo a do meu filho se ele escolher o mesmo caminho. Marina sentiu um peso estranho no peito. A senhora acha que ele é igual ao pai? Sônia olhou para a janela. Não sei. Mas ontem disse para ele não virar o pai. Sônia voltou os olhos. Porque eu vi uma coisa nele. O que medo? Marina franziu a testa. Medo de mim. Medo de perder controle. Sônia passou o dedo pela borda da pasta. O pai dele ficava mais perigoso quando achava que estava perdendo alguma coisa. E Renato, fica cruel. A palavra caiu entre as duas. Sônia não tentou corrigir. Marina abriu novamente a pasta. Tem páginas faltando. Sônia levantou os olhos. Como você sabe? Aqui. Marina apontou uma referência escrita no canto inferior. Anexo 4. Depois outra. Anexo 6. Cadê esses anexos? Sônia ficou imóvel. Eu não sei. A senhora tirou não. Renato, ele viu a pasta antes de você. Marina fechou a pasta.
Então eu preciso perguntar para ele. Sônia segurou o braço dela. Foi um toque leve. Ainda assim, Marina olhou para a mão. Sônia soltou na mesma hora. Desculpa. Marina respirou. Tudo bem. Sônia ficou pálida. Não. Não é tudo bem. As duas se olharam. Sônia puxou a mão para o colo. Eu passei tantos anos aprendendo a não assustar meu marido que não percebi quando comecei a ensinar meu filho a ter medo dele e admirar ele ao mesmo tempo. Marina não respondeu. Renato via o pai humilhar, gritar, bater porta, quebrar coisa. Depois via todo mundo sentar à mesa no domingo, fingindo que não aconteceu. A voz de Sônia falhou. Talvez essa tenha sido a pior lição. Marina passou a mão sobre a barriga, que tudo volta ao normal. Sônia assentiu, que sempre volta. Nenhuma das duas falou por um tempo. Quando saíram, Marina levou a pasta. Sônia não pediu de volta. Naquela noite, Renato voltou à terapia. Ele não queria. Isso ficou claro nos primeiros segundos. Sentou, cruzou os braços e disse: Descobri uma coisa sobre meu pai. O terapeuta esperou. Renato explicou os documentos. Explicou a conversa com Sônia. Explicou o apartamento de Marina. Quando terminou, o terapeuta perguntou: E qual parte você quer conversar? Renato franziu a testa. Tudo. Não. Você contou tudo. Eu perguntei o que você quer conversar. Renato passou a mão no rosto. Eu fiz uma coisa parecida com ele. Fez. Eu usei uma autorização da Marina. Ela sabia? Não. Então fez. Renato ficou irritado. Eu não sabia que iam copiar a assinatura daquele jeito, mas sabia que ela não tinha autorizado aquela operação. Silêncio. Sim, então não se esconde no detalhe técnico. Renato se inclinou para a frente. Eu estava tentando salvar a empresa. Pode ser. Tem centenas de funcionários. Eu acredito. Se aquela linha de crédito caísse, a gente travava 2 projetos. Certo. Eu tinha poucos dias. Certo. Renato abriu as mãos. Então, por que você fala como se eu tivesse feito isso para roubar ela? O terapeuta respondeu sem alterar o tom. Porque você continua tentando provar que sua intenção deveria apagar o direito dela de dizer não. Renato ficou imóvel. A sala ficou silenciosa. Eu amo minha esposa. Isso não está em julgamento aqui. Parece que está. Não. O terapeuta inclinou o corpo. O que está em julgamento é o que você faz quando o amor de outra pessoa atrapalha o que você quer. Renato desviou os olhos. A frase doeu porque não deixava espaço para o pai. Nem para a empresa. Nem para Marina. Era só ele. No dia seguinte, Marina foi ao apartamento acompanhada de Luísa. Renato não estava. Ela tinha combinado o horário. Entrou e sentiu uma coisa inesperada. Saudade. O cheiro do apartamento, a manta no sofá. A caneca que usava de manhã, uma foto dos dois numa viagem para Paraty. Na fotografia, Marina estava rindo. Renato a abraçava por trás. Ela ficou olhando. Luísa não falou nada. Eu fui feliz aqui, Marina disse. Yusai, isso que complica. Yusai. Marina passou o dedo na moldura. Se tivesse sido tudo ruim, era mais fácil. Luísa encostou no móvel. Você não precisa transformar tudo que foi bom em mentira só porque aconteceu coisa ruim depois. Marina olhou para ela. E também não preciso usar as coisas boas para apagar as ruins. Exato. Foram ao quarto. Marina separou roupas, documentos, itens do bebê. Quando abriu a gaveta inferior do escritório, encontrou um envelope grande. Dentro, havia cópias de contratos. No meio deles, uma página chamou atenção. Era uma comunicação interna da empresa. Marina leu. Depois leu de novo. Luísa. Oi, vem aqui. O texto mencionava a operação do apartamento. No final, havia uma autorização enviada por Renato. Prosseguir com a garantia utilizando os poderes disponíveis. Não contatar Marina neste momento. Eu assumo a responsabilidade. Luísa leu por cima do ombro. Bom. Marina olhou para a amiga. Bom, não bom, o que ele fez. Luísa apontou a última linha. Bom que ele não pode dizer que não sabia. Marina tirou uma foto.
Depois encontrou outro e-mail impresso, datado de alguns dias depois. Suspender operação. Não utilizar o imóvel de Marina. Buscar garantia alternativa. Marina franziu a testa. Espera. As datas eram anteriores ao jantar no restaurante. Ela colocou os papéis lado a lado. Primeiro, Renato tinha autorizado. Depois, tinha mandado suspender. Antes da agressão, antes de Augusto, antes de qualquer ameaça de exposição, Luísa percebeu. Isso muda alguma coisa. Marina ficou olhando. Não sei. Era a segunda vez em poucos dias que dizia aquilo. E já não tinha vergonha. Ela fotografou tudo. Quando estavam saindo, Renato entrou. Parou ao vê-las. Luísa ficou imediatamente tensa. Marina segurava uma mala pequena. Renato olhou para ela. Depois para a mala. Você está indo embora de vez? Marina respondeu. Eu tô levando minhas coisas. Não foi o que eu perguntei. Foi o que eu respondi. Ele viu os documentos na mão dela. Você mexeu no escritório. No meu escritório também. Renato assentiu. Não discutiu. Marina ergueu as folhas. Por que você cancelou a garantia? Renato ficou quieto. Antes do restaurante, ela continuou. Você mandou suspender antes de tudo acontecer. Porque eu sabia que estava errado. Marina apertou os papéis. Quando descobriu isso? Quando Eduardo explicou que tinham usado sua assinatura digital, você não sabia. Eu sabia que iam usar a autorização antiga. Sem falar comigo. Sim. E achava isso certo, Renato baixou os olhos. Na hora. Achei necessário. Não foi o que eu perguntei. Ele levantou o rosto. Marina reconheceu a própria frase. A mesma que tinha usado com Sônia. Não, Renato disse. Eu sabia que não era certo. Luísa ficou perto da porta. Marina continuou. Então por quê? Porque a empresa estava num buraco. Que buraco? Renato olhou para Luísa. Isso é assunto. Parou. Marina esperou. Ele quase tinha dito da família. Quase tinha repetido o mesmo mecanismo. Renato corrigiu. Você pode ficar. Luísa não respondeu. Renato foi até a sala e colocou a chave sobre o aparador. Meu pai deixou operações que a gente nunca conseguiu encerrar direito. Marina segurou a mala. Que tipo de operações? Garantias cruzadas, dívidas antigas, terrenos que foram usados mais de uma vez em negociações diferentes. Isso é possível, não do jeito que ele fez. Marina sentiu o corpo esfriar. E você sabia, não quando assumi. Quando descobriu, aos poucos. Quanto tempo? Renato hesitou. Uns 2 anos. Marina deu uma risada curta. 2 anos. Eu estava tentando limpar. Sozinho. Com pouca gente. Sem me contar. Você não fazia parte da empresa. Marina olhou para ele. Renato fechou os olhos. Tá. Foi uma resposta péssima. Foi. Eu achei que dava para resolver. Você sempre acha. Ele ficou quieto. Marina ergueu os papéis. E quando faltou garantia? Você resolveu usar meu imóvel. Nosso imóvel, registrado no meu nome também. Oisai. Então por que meu sim não importava? Renato não respondeu. Marina se aproximou. Eu tô perguntando de verdade. A voz dela não estava alta. Isso tornou tudo pior. Porque meu sim não importava. Renato olhou para o chão. Porque eu já tinha decidido o que precisava fazer. Marina assentiu lentamente. E... Renato ergueu os olhos. É o quê? É isso. Ela colocou os papéis sobre a mesa. Foi a mesma coisa no restaurante. Não compara. Por quê? Porque são situações diferentes. São. Marina apontou para o braço onde ele tinha segurado. A marca já quase tinha desaparecido, mas tem a mesma frase escondida. Renato ficou imóvel. Eu decido. Depois você entende. Ele passou a mão pela boca. Marina continuou. Com dinheiro. Com trabalho. Com quem eu via. Com a hora de ir embora do restaurante. Você chama tudo de coisas diferentes porque assim não precisa olhar para o padrão. Renato parecia ter levado um golpe. Luísa desviou os olhos. Aquele não era um momento para testemunha. Mas Marina ainda não queria ficar sozinha com ele. Renato sentou no braço do sofá. Eu cancelei a operação. Eu vi. Antes do restaurante, eu vi. Porque eu sabia que estava errado.
Isso importa. Renato levantou o rosto. Marina respirou devagar. Mas não apaga que você fez. Ele assentiu. Foi a primeira vez que não colocou um mas depois. Marina pegou a mala. Renato se levantou. Marina. Ela parou. Eu vou entregar tudo que eu tenho sobre essas operações para uma auditoria externa. Marina virou. Por quê? Porque eu não sei mais onde termina a bagunça do meu pai e começa a minha. E a empresa pode perder projeto. Você pode perder o cargo. Yosai. Marina estudou o rosto dele. Sua mãe sabe que eu vou abrir os documentos. Não sabe até onde isso vai. E os anexos que faltam na pasta azul, Renato franziu a testa. Que anexos? Marina não desviou o olhar. Não mente para mim. Eu não tirei nada. Você viu a pasta? Vai. Tinha anexos? Não reparei. Marina ficou observando. Durante anos, ela tinha aprendido a procurar sinais de irritação no rosto dele. Agora procurava mentira. Não encontrou certeza de nenhuma das duas coisas. Eu vou descobrir, disse. Renato assentiu. Espero que descubra. Ela caminhou até a porta. Ele chamou de novo. Marina. Ela virou. Eu não vou pedir para você voltar hoje. Ótimo. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Ela esperou. Renato olhou para a barriga. Depois voltou aos olhos dela. Eu tô fazendo terapia mesmo que você nunca volte. Marina ficou em silêncio. Não tô falando isso para ganhar ponto. Então não fala. Renato parou. Ela abriu a porta. Faz. E foi embora. Na semana seguinte, a auditoria começou. Renato comunicou ao conselho que se afastaria temporariamente das decisões ligadas aos documentos antigos até que tudo fosse revisado. A reação foi pior do que esperava. Alguns executivos disseram que aquilo criaria pânico. Outros queriam resolver internamente. Um deles sugeriu esperar. Renato ouviu. Depois colocou a pasta azul sobre a mesa. Meu pai esperou por anos. Ninguém respondeu. Eu também esperei por 2. Um conselheiro perguntou, e por que agora? Renato olhou para a mesa. Poderia dizer governança. Risco. Compliance. Auditoria. Palavras limpas. Escolheu outra. Porque eu usei o patrimônio da minha esposa numa operação sem autorização dela. A sala congelou. Eduardo estava no fundo. Levantou os olhos. Renato continuou. A garantia foi cancelada antes de produzir efeito. Mas a decisão foi minha. Você está admitindo isso numa reunião formal? Alguém perguntou. Tô. Seu advogado viu essa declaração? Não. Então cala a boca até ver. Renato apoiou as mãos na mesa. Foi assim que meu pai fez por 20 anos. Silêncio. Toda vez que aparecia coisa feia, alguém falava para ele calar a boca. Controlar documento. Ganhar tempo. Ele puxou a cadeira. Eu não vou continuar desse jeito. Saiu da reunião sem saber se ainda teria emprego no fim do mês. E, estranhamente, foi a primeira decisão em semanas que não tomou pensando em recuperar Marina. Naquela tarde, Marina recebeu a ligação da advogada. A operação do imóvel foi efetivamente cancelada antes de gerar obrigação. Marina sentou. Então, meu apartamento não corre risco por essa operação. Pelo que conseguimos verificar. Não. Ela soltou o ar. E a assinatura continua sendo uma questão séria. Mesmo cancelada, uma coisa não apaga a outra. Marina olhou pela janela. Renato admitiu. Para você, para a empresa também. Pelo que soube, a advogada fez uma pausa. Isso facilita entender os fatos. Não resolve o casamento. Marina quase sorriu. Acho que essa parte não é sua área. Graças a Deus. Quando desligou, havia uma mensagem de Augusto. Não perguntava se ela denunciaria Renato. Não falava de processo. Só dizia, Helena comentou que você saiu de casa. Espero que esteja segura. Se algum dia precisarem do meu relato sobre o restaurante, eu vou contar o que vi. Marina respondeu, obrigada. Depois ficou olhando a conversa. O juiz da mesa ao lado não tinha salvado a vida dela. Não tinha punido Renato. Não tinha resolvido empresa. Não tinha feito nada mágico. Tinha feito uma coisa bem menor. Tinha dito, eu vi. Naquela noite, isso tinha sido suficiente para impedir Marina de voltar para casa,
achando que talvez tivesse exagerado. E talvez fosse por isso que algumas testemunhas mudassem uma vida sem sequer tentar. Se você estivesse no lugar da Marina agora, o fato de Renato ter cancelado a operação antes de ser descoberto mudaria alguma coisa para você. Ou o abuso de confiança já teria passado do limite. Me conta de onde você está ouvindo essa história. E que horas são aí? Porque o que Marina descobriu depois fez até ela repensar quem, naquela família, vinha escondendo a verdade há mais tempo. 2 dias depois, Sônia apareceu no apartamento de Luísa sem avisar. Luísa abriu a porta e não gostou. Ela está descansando. Sônia segurava um envelope amarelado. Eu preciso entregar isso. Marina ouviu da sala. Pode entrar. Sônia entrou. Estava sem maquiagem, com os olhos inchados. Colocou o envelope sobre a mesa. Marina reconheceu imediatamente. Os anexos. Sônia assentiu. Onde estavam comigo? Marina não tocou no envelope. A senhora disse que não sabia. Eu menti. Luísa cruzou os braços. Marina ficou imóvel. Por que Sônia sentou? Porque eu tive medo. De quê? Do que você ia fazer com eles. Marina soltou uma risada curta. Parece uma frase da família. Sônia abaixou a cabeça. Eis aí. O Renato sabia. Não. Tem certeza? Tenho. Marina puxou o envelope. Dentro havia 3 documentos. O primeiro era uma carta do pai de Renato. O segundo era uma cópia de uma antiga alteração societária. O terceiro tinha o nome de Sônia e uma assinatura reconhecida. Marina leu devagar. No começo, não entendeu. Depois voltou ao primeiro documento. O que é isso? Sônia apertou as mãos. Quando a empresa quase quebrou, muitos anos atrás, meu pai colocou dinheiro para salvar o negócio. Marina levantou os olhos. Seu pai, sim. Então parte da empresa era da senhora Sônia, assentiu. Devia ter sido. Marina voltou à alteração societária. Mas aqui diz que a senhora abriu mão. Eu não abri. O silêncio ocupou a sala. A assinatura também foi copiada, não. Sônia engoliu seco. Essa eu fiz. Marina franziu a testa. Então, ele me obrigou. A voz saiu baixa. Disse que, se eu não assinasse, levaria as crianças. Disse que ia provar que eu era instável. Naquela época eu dependia dele para tudo. Marina olhou para a última página. Havia uma carta posterior, escrita pelo pai de Renato poucos meses antes de morrer. O texto reconhecia que a transferência das cotas tinha acontecido sob pressão e afirmava que pretendia corrigir a situação. No fim, havia uma frase sublinhada. A participação deve retornar a Sônia ou a quem ela indicar. Marina ergueu o rosto. Isso vale alguma coisa? Eu não sei. Por que escondeu? Sônia apertou os olhos. Porque quando ele morreu, Renato tinha acabado de assumir. A empresa estava frágil. Se eu aparecesse com isso, podia abrir uma guerra. Então a senhora abriu mão de novo. Sim. E deixou Renato administrar uma empresa sem saber que a própria mãe tinha direito sobre parte dela. Sônia assentiu. Marina colocou os papéis na mesa. Por quê? Porque eu achava que estava protegendo ele. De quê? Do pai. Marina apontou para os documentos. O pai estava morto. Sônia ficou em silêncio. Marina entendeu antes da resposta. Não. A voz dela saiu quase num sussurro. Sônia levantou os olhos. Marina continuou. A senhora estava protegendo a imagem dele. Sônia chorou sem fazer barulho. Talvez... Marina se levantou. A barriga já pesava mais a cada dia. Renato passou 2 anos tentando tapar buraco de operações antigas, porque não sabia que existia isso. Parte dos buracos. Sim. Ele usou meu patrimônio tentando resolver uma crise criada por coisas que o pai fez. Sim. E a senhora tinha um documento que podia mudar tudo. Eu não sabia se mudaria. Mas podia mostrar. Sônia apertou o envelope. Podia. Marina caminhou até a janela. Luísa não falou. Sônia também não. Depois de alguns segundos, Marina virou. Eu não vou usar isso escondido dele. Sônia levantou o rosto. O que Renato precisa ver? Marina. A senhora trouxe para mim porque não quer contar para ele. Sônia não respondeu.
Eu não vou participar disso. Você não entende. Entendo mais do que a senhora imagina. Marina voltou à mesa. Todo mundo nessa família decide o que o outro pode saber. Ela apontou para o envelope. O pai decidiu o que a senhora podia saber. Depois, para si mesma, Renato decidiu o que eu podia saber. Por fim, olhou para Sônia. E a senhora decidiu o que ele podia saber. Sônia ficou branca. Marina puxou o celular. Eu vou ligar para ele. Espera. Não. Marina, por favor, não. Ele pode perder tudo. Marina parou. Olhou para Sônia. Foi isso que ele disse quando usou o meu apartamento. A frase atingiu. Sônia cobriu a boca. Marina ligou. Renato atendeu rápido. Marina, onde você tá? No escritório. Vai para casa da sua mãe. Silêncio. Aconteceu alguma coisa. Marina olhou para Sônia. Aconteceu faz mais de 20 anos. Eu não tô entendendo. Vai para casa dela. Marina. E chama alguém da auditoria para ir também. Renato ficou quieto. Por que Marina pegou a carta do pai dele? Porque sua mãe encontrou os anexos que faltavam. Do outro lado, nada. Marina ouviu apenas a respiração dele. Ela tinha Renato perguntou. Sônia fechou os olhos. Tinha. Renato demorou a responder. Quando falou, a voz parecia de outra pessoa. Eu tô indo. A reunião aconteceu na casa de Sônia. Sem mesa de conselho, sem advogados falando por eles. Sem imprensa. Só os documentos. Um profissional da auditoria e uma família descobrindo que o homem morto havia deixado mais controle na casa do que todos queriam admitir. Renato leu a carta uma vez, depois outra. Não olhou para Marina. Olhou para a mãe. Você tinha isso há 6 anos. Sônia assentiu. Tinha 6 anos. Renato. Eu passei 2 anos vendendo ativo, renegociando dívida, cobrindo rombo e achando que meu pai tinha deixado tudo para mim resolver. Sônia chorava. Eu achei que ia proteger você. Renato riu sem humor. De que? Ela não respondeu. De saber quem ele era, você já odiava ele. Eu precisava odiar o que ele fez. Não uma versão que você escolheu para mim. Sônia abaixou o rosto. Renato levantou. Marina observou as mãos dele. Fechadas. Os ombros tensos, o velho Renato estava ali. Perto. Muito perto. Sônia percebeu também. Você tá igual a ele agora. Renato parou. A frase atravessou a sala. Marina prendeu a respiração. Renato virou devagar. Por alguns segundos, ninguém sabia qual homem responderia. Então ele abriu as mãos, uma vez, depois outra, e sentou. Não fala isso para me controlar. Sônia ergueu os olhos. É eu. Se eu ficar agressivo, fala porque eu tô sendo agressivo. Se eu errar, fala do meu erro. A voz dele tremia, mas não usa meu pai para me fazer obedecer. Sônia ficou em silêncio. Renato pegou a carta. Eu vou entregar isso para a auditoria. E usai. Tudo. E usai, mesmo se significar rever participação, patrimônio, dívida, tudo. Sônia assentiu. Renato se virou para Marina. Foi a primeira vez que olhou diretamente para ela desde que entrou. Você sabia antes de me chamar. Descobri hoje e podia ter levado isso direto para sua advogada. Podia. Por que não levou? Marina segurou o olhar. Porque eu não quero virar você. Renato ficou imóvel. Ela continuou. Eu não vou decidir o que você pode saber só porque acho que sei o que é melhor. Ele baixou os olhos. A frase não tinha perdão, mas tinha alguma coisa que ele não esperava receber. Justiça. Não a justiça de um tribunal. A justiça mais difícil. A de não devolver o mesmo dano quando se tem oportunidade. Horas depois, o profissional da auditoria saiu levando cópias. Os originais ficaram guardados. Sônia foi para o quarto. Luísa já tinha voltado para casa. Marina esperava um carro na entrada. Renato saiu atrás dela. Manteve distância. Marina, ela viu. Obrigado. Pelo quê? Por ter me contado. Era o certo. Meu pai nunca fez isso. O que dizer a verdade quando a verdade colocava ele em desvantagem?
Marina olhou para o portão. Você não precisa passar a vida inteira comparando tudo com ele. Renato soltou o ar. E o Zay? Sabe, mesmo ele demorou. Tô começando. O carro ainda não tinha chegado. A rua estava quieta. Renato colocou as mãos nos bolsos. A auditoria vai provavelmente recomendar que eu fique afastado até terminar. E você vai? Vou. Mesmo se não for obrigatório. Mesmo assim, Marina assentiu. E a terapia amanhã? Você ainda odeia. Renato soltou uma risada curta. Bastante. Ela quase sorriu. Pelo menos isso parece sincero. Ele olhou para a barriga. Posso perguntar do bebê? Marina hesitou. Pode. Tá tudo bem. Tá. Consulta é quando Marina ficou quieta. Renato imediatamente levantou uma mão. Desculpa. Não precisa responder. Ela estudou o rosto dele. Terça. Ele assentiu. Tá. Não significa que você vai. Oizai. Foi a primeira vez que respondeu isso e pareceu entender. O carro chegou. Marina abriu a porta. Antes de entrar, Renato disse: Eu vou esperar você dizer quando eu posso participar. Ela parou. E se eu disser que ainda não? Renato apertou os lábios. Eu vou aceitar. E se eu disser isso por semanas? Ele olhou para o chão por um segundo. Vou ficar com raiva. Marina ergueu uma sobrancelha. Renato completou. E vou levar a raiva para a terapia. Ela entrou no carro. Quando a porta fechou, ficou olhando para ele pela janela. Renato não correu atrás. Não bateu no vidro. Não mandou mensagem antes de o carro virar a esquina. Era pouco. Ridiculamente pouco. Mas Marina conhecia o homem com quem tinha vivido. E sabia quanto esforço aquele pouco custava. Isso não era mudança ainda. Era só o começo de uma possibilidade. Na manhã seguinte, porém, a auditoria encontrou algo que mudou completamente o tamanho do problema. Eduardo ligou primeiro para Renato. Depois, seguindo a nova orientação de transparência, pediu que Marina participasse da conversa porque um dos documentos envolvia patrimônio que tinha passado pelo nome dela. A reunião foi por vídeo. Marina ouviu em silêncio enquanto Eduardo explicou. A operação do apartamento não tinha sido criada apenas porque a empresa precisava de crédito naquele mês. Ela estava ligada a uma sequência muito mais antiga. Uma dívida originada numa transação do pai de Renato. Uma dívida que deveria ter sido quitada anos antes. Renato ficou pálido. Eu renegociei isso 2 vezes. Eduardo assentiu. Porque os registros que você recebeu mostravam que era obrigação normal da empresa. E não era. Eduardo abriu outro documento. A origem foi uma transferência feita pelo seu pai depois que ele tirou a participação da sua mãe. Sônia, que acompanhava de outra tela, levou a mão ao rosto. Marina se inclinou para a frente. O que isso quer dizer? Eduardo escolheu as palavras. Quer dizer que parte da crise que Renato vinha tentando resolver nasceu da mesma operação em que Sônia perdeu as cotas. Renato ficou imóvel. Então eu passei anos pagando consequência de uma fraude contra minha própria mãe. Em termos gerais, sim. Renato fechou os olhos. Marina sentiu o peso daquilo, mas Eduardo ainda não tinha terminado. Tem mais. Renato abriu os olhos. Fala. Eduardo respirou. Quando você autorizou usar o apartamento de Marina, você não estava só cobrindo uma linha de crédito atual. Ele exibiu uma cadeia de documentos. Sem saber. Você estava colocando um patrimônio dela como garantia de uma dívida que nasceu quando seu pai fez com sua mãe praticamente a mesma coisa. Ninguém falou. Marina olhou para Renato. Renato olhou para Sônia. Sônia começou a chorar. O ciclo estava inteiro sobre a tela. O pai tinha usado o patrimônio da esposa para manter controle. Décadas depois, o filho, tentando consertar as consequências daquilo. Quase usara o patrimônio da própria esposa sem consentimento. Não porque tivesse planejado repetir o pai. Talvez isso fosse justamente o mais assustador. Ele tinha repetido sem perceber. Renato tirou os óculos e deixou sobre a mesa. Cancela qualquer operação que ainda tenha garantia pessoal da Marina. Eduardo assentiu. Já estamos levantando. Mesmo as autorizadas, Marina falou não. Renato olhou para ela. O quê? As autorizadas você não cancela sem falar comigo.
Ele ficou parado. Marina sustentou o olhar. Você ainda está tentando decidir por mim. Renato levou alguns segundos para entender. Então assentiu. Tá. Virou para Eduardo. Levanta tudo. Não cancela nada até ela revisar. Marina se recostou. Era pequeno. Mais uma vez, mas diferente. Dessa vez Renato não tinha apenas parado antes de controlar. Tinha sido corrigido no meio do impulso e mudado a decisão na frente de todos. Eduardo encerrou a reunião com uma última informação. A auditoria vai precisar de algumas semanas para saber o impacto completo. Renato assentiu. Façam. A chamada terminou. Marina ficou diante da tela apagada. Luísa entrou na sala. Acabou, Marina não respondeu. Marina. Ela olhou para a amiga. Eu achava que o pior era descobrir que ele tinha usado minha assinatura. E agora Marina passou a mão pela barriga. Agora eu descobri que ele passou a vida fugindo do pai e acabou entrando na mesma estrada. Luísa sentou ao lado dela. Isso faz você desculpar, Marina balançou a cabeça. Não. Faz você entender. Marina pensou. Um pouco. E isso é bom ou ruim? Marina olhou para o celular. Havia uma mensagem de Renato. Nenhuma explicação. Nenhum pedido. Só uma frase. Eu vi o padrão. Marina leu 2 vezes. Não respondeu. Ainda, porque entender por que alguém machuca você não transforma a ferida em obrigação de ficar. Mas, pela primeira vez, desde o restaurante, Marina conseguiu imaginar uma pergunta diferente de devo ir embora para sempre. A pergunta agora era mais difícil. Se Renato realmente quebrasse aquele ciclo, durante meses, talvez anos, sem exigir recompensa por isso, quem ele seria depois? E mais importante, Marina ainda gostaria de conhecer esse homem. Marina não respondeu à mensagem de Renato naquela noite. Eu vi o padrão. As 4 palavras ficaram na tela até o celular apagar sozinho. Ela não sabia o que fazer com aquilo. 2 semanas antes, teria esperado uma explicação longa, uma promessa, flores, talvez uma frase sobre como ele jamais faria de novo. Agora Renato tinha escrito apenas aquilo, sem pedir nada em troca. Marina colocou o telefone sobre a mesa e foi dormir. Na manhã seguinte, acordou com uma dor baixa na barriga. Não era forte. Mesmo assim, ficou parada. Contou os segundos. A dor passou. Minutos depois, voltou. Luísa saiu do quarto ainda sonolenta e encontrou Marina encostada no balcão. Tá tudo bem, acho que sim. Acho. Deve ser contração de treinamento. Luísa já estava pegando a chave. A gente vai pro hospital. Não precisa. Luísa olhou para ela. Você quer mesmo discutir comigo às 7 da manhã? Marina quase sorriu. Não. A avaliação mostrou que o bebê estava bem. Nada de parto. A médica explicou que Marina precisava reduzir estresse, descansar e prestar atenção se as contrações ganhassem ritmo. Na saída, Marina encontrou uma mensagem de Renato. Como você tá? Ela franziu a testa. Não tinha contado que estava no hospital. Ligou. Ele atendeu no primeiro toque. Marina, como você sabe? Silêncio. Saber o quê? Que eu vim ao hospital. Renato demorou um segundo. Minha mãe me falou. Marina apertou o telefone. Como sua mãe sabe? Luísa mandou mensagem para ela. Marina olhou para a amiga. Luísa ergueu as 2 mãos. Ela perguntou se você precisava de alguma coisa. Eu só falei que estava tudo bem. Marina voltou ao telefone. Tá tudo bem. Não é parto. Renato soltou o ar. Tá. Ela percebeu o esforço na palavra seguinte. Posso perguntar mais alguma coisa? Pode? A médica disse que tá tudo certo com ele. Disse. E com você, Marina ficou quieta. Era uma pergunta simples, mas durante meses, Renato perguntava do bebê antes dela. Às vezes só do bebê. Também. Tá. Ele não perguntou onde ela estava. Não pediu para ir. Não pediu foto de exame. Marina esperou. Só isso. Só. Você não quer saber quando é a próxima consulta? Renato respirou. Quero. Então pergunta. Você falou que eu devia esperar você dizer quando eu posso participar. Marina olhou pela janela do carro. Terça. 9 da manhã. Renato não respondeu na hora. Isso é um convite.
Pra consulta. Só pra consulta. Só. E vous? Marina desligou e sentiu uma coisa que não queria chamar de esperança. Então não chamou. Chamou de teste. Na terça-feira, Renato chegou 20 minutos antes. Marina já estava na recepção. Quando ele entrou, não foi direto. Abraçar. Lá. Sentou numa cadeira a uma distância que não parecia teatral. Oi. Oi. Dormiu mais ou menos. Ele assentiu. Eu trouxe isso. Estendeu uma garrafa de água. Marina pegou. Obrigada. Eu lembrava que você sempre esquece. Ainda esqueço. O silêncio veio. Não era confortável, mas também não era perigoso. Quando chamaram o nome dela, Renato levantou junto, dentro da sala. Ouviu o coração do filho. O somanchou espaço. Marina olhou para a tela. Renato não. Ficou olhando para ela. Percebeu quando os olhos de Marina ficaram úmidos. Não tocou. Não tentou dividir o momento à força. Depois da consulta, caminharam até o estacionamento. Obrigado por deixar eu ir, ele disse. Você é o pai. Isso não significa que você era obrigada a me levar. Marina parou. Seu terapeuta ensinou essa frase. Renato deu uma risada curta. Não. Parece coisa de terapia. Ele fala coisas bem menos simpáticas. Ela sorriu. Renato ouviu. E quase cometeu o erro de interpretar aquele sorriso como uma porta aberta. Quase. Marina. Oi, eu queria te perguntar uma coisa sobre o nascimento. O sorriso desapareceu. Fala, você quer que eu esteja lá? Ela olhou para os carros. Eu não sei. Renato assentiu. Tá. Você ficou chateado. Fiquei. Dá pra ver. Yosai. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Mas você não precisa resolver minha chateação. Marina ergueu os olhos. Renato completou. Essa parte é minha. Ela ficou alguns segundos sem responder. Eu vou pensar. Tá bom. Foram embora em carros separados. No mesmo dia, Renato recebeu a notícia de que o conselho queria seu afastamento por tempo indeterminado. A auditoria tinha encontrado problemas demais. Nem todos eram culpa dele. Isso não importava tanto quanto ele imaginava. A empresa precisava mostrar que a revisão era independente. Renato poderia tentar lutar. Tinha aliados. Tinha participação. Tinha anos de influência. O advogado sugeriu contestar alguns pontos. Renato ouviu tudo. Depois perguntou: se eu brigar para ficar, atrapalha a auditoria, pode criar essa impressão. Então eu saio. Renato, espera. Uma coisa é afastamento temporário. Outra é você entregar poder sem negociar. Renato olhou através da parede de vidro para o corredor onde tinha passado grande parte da vida adulta. Meu pai negociava tudo. Isso é uma empresa, não uma sessão de terapia. Yusai, então age como empresário. Renato pegou a caneta. Tô agindo. Assinou o afastamento. Quando chegou em casa, porém, a firmeza acabou. Entrou no escritório. Viu a fotografia de Marina ainda na estante. Pegou um copo. Depois a garrafa. Parou antes de servir. Ficou olhando o uísque. Na infância, aprendera a reconhecer o pai pelo barulho do gelo caindo no copo. Nas noites ruins, vinham 3 pedras. Renato deixou a garrafa fechada. Sentou no chão. Não telefonou para Marina. Ligou para Caio. Eu perdi o cargo. E o que você quer fazer agora? Renato passou a mão pelo rosto. Bieber. Quero ou vai? Quero. E vai? Renato olhou para a garrafa. Não sei. Então tira ela de perto enquanto você não sabe. Renato levantou. Pegou a garrafa e levou até a cozinha. Pronto. Agora fala. Eu tô com raiva. De quem? De todo mundo. Excelente começo. Renato soltou uma risada amarga. Excelente. Melhor do que dizer que não tá com raiva e descarregar em alguém daqui a 3 horas. Renato encostou na bancada. Eu fiz coisa errada. Yosai. Mas metade dessa sujeira é do meu pai. Sim. E eu que tô perdendo tudo. Tá perdendo tudo. Renato fechou os olhos. Pensou. Não. O que perdeu? O cargo. Mais minha esposa. Ela falou que acabou para sempre
Renato ficou quieto. Não. Então não transforma medo em fato. Renato apertou o celular. Eu odeio isso. O quê? Não controlar nada. Caio respondeu. Talvez seja exatamente aí que seu trabalho comece. 3 dias depois, Marina recebeu uma ligação de Sônia. A voz da sogra estava tensa. Você pode vir aqui. Aconteceu alguma coisa. Renato saiu da empresa. Yusai. Não. Você não entendeu. Ele assinou o afastamento sem lutar. Marina encostou na cadeira. E você precisa falar com ele. Marina ficou em silêncio. Por quê? Porque ele vai perder tudo. Marina fechou os olhos. A frase. De novo. Tudo. Sempre tudo. Sônia. Eu não posso resolver isso. Mas ele está fazendo isso por sua causa. Marina abriu os olhos. Não. Marina. Não coloca isso em mim. Sônia abaixou a voz. Depois do restaurante, ele mudou tudo. Então talvez o restaurante tenha feito ele enxergar coisas que já existiam. Ele precisa da família agora. Ele tem mãe. Não é a mesma coisa. Marina se levantou. A senhora está me pedindo para voltar para ele porque ele perdeu o cargo. Tô pedindo para você não abandonar ele quando ele está tentando mudar. Marina ficou tão quieta que Sônia percebeu tarde demais o que tinha dito. Abandonar. Marina repetiu a palavra. Eu não quis dizer. Quis. Marina. Escutar. A senhora quer que eu faça a mesma coisa que a senhora fez. Sônia parou. Ficar porque ele sofreu. Não é isso. É exatamente isso. Marina sentiu a voz ficar mais firme. A senhora passou a vida inteira transformando a dor dos homens da sua família numa dívida das mulheres. Isso é injusto. E meu marido me ameaçava. Yusai. Eu não tinha escolha. Tinha poucas escolhas. Sônia ficou em silêncio. Marina continuou. E eu sinto muito por isso. De verdade. A voz dela baixou. Mas agora a senhora tem escolha. Sônia respirou fundo. O que você quer de mim? Que pare de salvar Renato das consequências. Eu sou mãe. Então, ajuda ele a suportar as consequências. Marina desligou. As mãos tremiam. Luísa estava na porta. Pesado muito. Quer água? Marina assentiu. Luísa entregou o copo. Você falou alguma coisa que se arrepende? Marina pensou. Não. Então por que tá tremendo? Marina bebeu. Porque colocar limite numa pessoa que a gente ama ainda dói. No dia seguinte, Sônia apareceu no antigo escritório de Renato. Ele estava esvaziando algumas gavetas. Marina falou comigo, ela disse. Renato continuou dobrando documentos. Sobre você. Ele parou. Você ligou para ela. Liguei. Para quê? Sônia fechou a porta. Você perdeu o cargo. Temporariamente. Pode não ser temporário. Ousai. E ela está vivendo a vida dela como se... Renato virou. Como se o que Sônia não terminou. Ele deixou a caixa sobre a mesa. Como se não fosse responsabilidade dela cuidar de mim. Sônia endureceu o rosto. Eu não falei isso, mas pensou. Você é meu filho. Ô Isai. Eu não vou ficar assistindo você perder tudo. Renato ficou olhando para a mãe. Depois perguntou. Você lembra do dia em que o pai quebrou a porta do quarto? Sônia empalideceu. Por que tá falando disso? Eu tinha 13 anos. Renato. Ele estava gritando com você. Eu fui pro corredor. Sônia desviou os olhos. Isso foi há muito tempo. Você me mandou voltar pro quarto. Ela apertou a bolsa. Eu estava protegendo você. Yusai. Renato se aproximou. Depois você entrou no meu quarto. Sônia ficou imóvel. Você lembra o que falou? Ela balançou a cabeça. Não. Eu lembro. A voz dele baixou. Você falou que homem da família não expõe problema de casa. Sônia fechou os olhos. Renato continuou. Falou que meu pai estava sob muita pressão. Que eu não devia contar para ninguém porque podia prejudicar a empresa. Sônia sentou. Eu estava apavorada. Isai. Seu pai podia acabar comigo. Isai. Renato puxou a cadeira diante dela. E é isso que torna tudo pior. Ela levantou o rosto. O que você não estava tentando me ensinar a ser cruel? Ele apoiou os antebraços nos joelhos.
Tava tentando me ensinar a sobreviver. Sônia começou a chorar. Eu achei que estava protegendo vocês. Eu acredito. Então por que parece que você está me julgando? Renato ficou quieto. Depois respondeu, porque proteção também pode machucar. Sônia cobriu o rosto. Ele não se aproximou para abraçá-la. Ainda não. Quando eu dei aquele soco na parede, anos atrás, Marina falou com você. Sônia baixou as mãos. Falou. Renato sentiu o corpo inteiro ficar rígido. O que ela percebeu? Tarde demais. Quando Sônia ficou branca, depois, quando, no dia seguinte, Renato levantou. Ela te contou, Renato. Minha esposa te contou que eu dei um soco na parede. Sônia também levantou. Ela não falou assim. Como falou? Disse que vocês tinham discutido e que você perdeu o controle. E o que você respondeu? Sônia olhou para a porta. Renato deu um passo. Parou. As mãos começaram a fechar. E ela abriu. Mãe. A voz saiu baixa. O que você falou para ela? Sônia começou a chorar de novo. Eu disse que você estava passando por muita pressão. Renato não se mexeu. Disse para ela não te provocar quando você estivesse nervoso. O silêncio que veio depois parecia maior do que a sala. Renato olhou para a mãe como se não a reconhecesse. Você disse isso para ela. Eu estava tentando evitar que piorasse. Você disse para minha esposa administrar minha raiva. Eu não usei essas palavras. Mas foi isso. Sônia tentou se aproximar. Renato. Ele levantou a mão. Não. Ela parou. Quando eu empurrei Marina no restaurante, você ligou para ela no dia seguinte. Sônia ficou quieta e pediu para ela voltar. Eu estava com medo. De quê? De você perder sua família. Renato riu. Não havia humor. Então é isso. Sônia franziu a testa. Isso o quê? O anexo que faltava. Ela não entendeu. Renato apontou para o peito. Não estava naquela pasta. A voz dele ficou rouca. Estava aqui. Sônia chorava. Eu não fiz você empurrar Marina. Não. Renato sustentou o olhar. Eu fiz. A frase ficou sozinha entre os dois. Ele continuou. Essa parte é minha. Sônia apertou os lábios. Mas toda vez que eu chegava perto de enxergar o que estava fazendo, você me dava uma explicação. Renato começou a contar nos dedos. Seu pai era assim. A empresa tá difícil. Marina tá sensível. Você tá cansado. Casamento tem briga. Sônia sentou de novo. Eu não queria perder meu filho. Renato puxou outra cadeira. Dessa vez, sentou perto. Então para de me proteger do homem que eu virei. Ela olhou para ele. Eu não sei como. Eu também não. Foi a primeira verdade daquela conversa que não tinha culpado ninguém. Sônia estendeu a mão. Renato olhou. Depois segurou. Por alguns segundos, mãe e filho ficaram ali em silêncio. Não era perdão. Era reconhecimento. E reconhecer não arrumava 20 anos de silêncio, mas impedia que o 21º começasse do mesmo jeito. Mais tarde, Renato ligou para Marina. Ela atendeu. Oi. Minha mãe me contou uma coisa. Marina sentou no sofá. O que Renato contou sobre a conversa de anos antes? O soco na parede. A ligação para Sônia. A orientação que ela tinha dado a Marina quando terminou. Marina ficou em silêncio. Você lembrava? Ele perguntou. Lembrava. Por que nunca me contou que falou com ela? Marina riu sem humor. Porque sua mãe me convenceu de que eu estava exagerando. Renato fechou os olhos. Tá. Depois eu comecei a achar que talvez tivesse mesmo provocado. Tá. Para de falar tá. Desculpa. Marina apertou o telefone. Você quer saber a pior parte? Quero. Funcionou. Renato não respondeu. Depois daquela conversa, eu comecei a prestar mais atenção em você. Marina olhou para a janela. Se você chegava irritado, eu mudava assunto. Se estava cansado, eu evitava falar de trabalho. Se apertava a mandíbula, eu já sabia que não era hora. Renato sentou na beirada da cama. Marina, eu achava que estava preservando o nosso casamento. A voz dela falhou pela primeira vez. Mas eu estava aprendendo a não ocupar espaço dentro dele. Renato passou a mão pelos olhos. Eu sinto. Parou. Marina percebeu.
O quê? Eu ia falar que sinto muito. E sinto. Então fala. Ele respirou. Eu sinto muito. Marina fechou os olhos. Só não usa isso para encerrar a conversa. Não vou, porque desculpa não muda o que aconteceu. Eusai. Também não obriga ninguém a perdoar. Eusai. Marina ficou em silêncio. Mas Renato olhou para a fotografia sobre a cômoda. Não tem mais. Ela não esperava aquilo. Eu queria ter um. Mas ele confessou. Ia ser bem mais confortável. Marina soltou o ar. Eu preciso desligar. Tá. Renato. Oi, obrigada por contar. Eu devia ter descoberto antes. Talvez. Boa noite. Boa noite. Aquela conversa não aproximou os dois. Pelo menos não de imediato. Nos dias seguintes, Marina ficou mais distante. Renato respeitou. Aí veio o primeiro fracasso. Na semana 36 da gestação, Marina tinha outra consulta. Renato acreditou que, depois da anterior, seria chamado de novo. Não foi. Esperou até o meio-dia. Nada. À tarde mandou uma mensagem. A consulta foi hoje. Né, espero que esteja tudo bem. Marina respondeu. Foi. Tá tudo bem. Renato olhou para as duas frases. A raiva veio. Não como no passado. Mas veio. Ligou. Marina atendeu. Aconteceu alguma coisa. Por que você não me chamou? Ela ficou em silêncio. Renato, eu fui na outra. Porque eu convidei. Eu achei que esse é o problema. Ele se levantou. Qual você achou? Isso o pé. Yusai. Então eu tenho direito de participar. A palavra direito saiu mais alta do que ele queria. Marina ficou quieta. Renato sentiu. Tarde demais. Marina. Não. Eu errei o tom. Não foi só o tom. Eu só quero estar presente. E quando você quer alguma coisa, começa a transformar vontade em direito. Renato apertou o celular. Eu não tô tentando controlar você. Agora tá. Não tô. Renato. Ele andou pela sala. Eu tenho que ficar pedindo autorização até para saber se meu filho tá bem. Marina fechou os olhos. A voz dela. A velha pressão, o velho medo chegando antes das palavras. Ela respondeu. Eu vou desligar. Não desliga. Silêncio. Renato parou de andar. Tinha acabado de ouvir. Não desliga. Quase a mesma energia do restaurante. Não vai embora. Eu ainda não terminei. O rosto dele mudou. Marina. Ela não respondeu. Desliga. Ela ficou quieta. Eu falei errado. Renato sentou. Você disse que vai desligar. Então desliga. Marina desligou. Ele ficou com o telefone na mão. Não ligou de volta. Não mandou 10 mensagens. Não apareceu na casa de Luísa. Mas também não saiu daquela conversa se sentindo vencedor. Na terapia. Contou exatamente o que tinha acontecido, sem enfeitar. Então, você teve uma recaída no padrão, Caio disse. Eu não agredi ela. Eu não falei que agrediu. Renato franziu a testa. Parece que nada do que eu faço conta. Isso é você tentando ganhar nota. Renato passou a mão no cabelo. Eu quero saber se tô melhorando. Tá. Renato ergueu o rosto. Tá. Mesmo depois disso, melhorar não é virar santo numa terça-feira. Caio fechou o caderno. Melhorar é perceber mais cedo. Reparar sem exigir perdão e diminuir a frequência do dano até ele deixar de ser seu modo automático de viver. Renato ficou quieto. E se Marina não quiser esperar, ela não precisa esperar. A resposta doeu. Renato assentiu. Naquela noite, mandou uma única mensagem. Hoje eu tentei transformar meu medo em obrigação sua de novo. Você estava certa em desligar. Não vou aparecer nem insistir. Espero que a consulta tenha sido tranquila. Marina leu. Não respondeu. Durante 4 dias, no quinto. Escreveu. Foi tranquila. Ela está bem. Renato respondeu. Obrigado por me contar. Só isso. Marina sentiu falta da continuação, curiosamente. Foi aí que percebeu que alguma coisa estava mudando nela também. Durante anos, cada silêncio de Renato significava punição. Agora aquele silêncio tinha outra função. Espaço. 2 semanas depois,
Às 4h20 da manhã, Marina acordou com a cama molhada. Sentou. Olhou para Luísa, que dormia no colchão extra porque tinha insistido em ficar mais perto nos últimos dias. Lu. Nada. Luísa. A amiga abriu os olhos. O que Marina apontou para a cama. Luísa levou 2 segundos. Depois levantou como se o prédio estivesse pegando fogo. Meu Deus. Calma. Calma. Você tá parindo. Pega minha bolsa. Cadê do lado da porta? Luísa foi para o corredor e voltou. E o Renato Marina ficou parada. Outra contração começou. Mais forte. Ela apertou o lençol. Luísa esperou. Quando passou, perguntou de novo. Eu ligo. Marina olhou para o celular. Liga. Renato chegou ao hospital 40 minutos depois. Não entrou direto. Ficou na recepção. Marina tinha pedido que esperasse. Quase 2 horas se passaram. Depois Luísa apareceu. Ela quer falar com você. Renato levantou. Tá tudo bem. Tá. O bebê? Tá. Ele soltou o ar. Luísa apontou para o corredor. Vai. Quando Renato entrou no quarto, Marina estava sentada na cama. Cansada. Cabelo preso e rosto sem maquiagem. Parecia mais bonita do que em qualquer evento em que ele já a tinha visto. Ele parou perto da porta. Oi. Oi. Como você tá? Dundo. Tá. Marina fez uma careta. Não fala tá pra tudo. Renato quase riu. Foi mal. Ela olhou para a cadeira. Senta. Ele sentou. Uma contração começou. Marina fechou os olhos. Renato ficou imóvel. Quer minha mão? Ela abriu os olhos. Quero. Ele estendeu. Marina apertou com força. Renato não reclamou. Quando passou, ela soltou. Eu pensei muito, Marina disse, sobre se você devia estar aqui. Renato esperou. Eu não sei o que vai acontecer com a gente. Ela sentiu. Eu também não. Mas eu não quero que o nascimento dele seja usado como prêmio ou castigo. Renato abaixou o rosto. Certo. Você é o pai. Yusai. E hoje eu quero você aqui. Renato ergueu os olhos. Só hoje Marina ficou séria. Ele percebeu. Desculpa. Ela respirou. Hoje eu quero você aqui. Então hoje eu fico. O trabalho de parto levou horas. Renato não tentou comandar médicos. Não discutiu com Marina. Quando ela pediu silêncio, ficou quieto. Quando mandou ele parar de perguntar se estava tudo bem, parou. Quando apertou a mão dele até deixar marcas, ele deixou. Pouco depois do meio-dia. O choro do bebê encheu a sala. Renato ficou imóvel. Marina começou a rir e chorar ao mesmo tempo. A enfermeira colocou o menino junto ao peito dela. Renato olhou. Não chegou perto. Marina levantou os olhos. Vem. Ele se aproximou. Devagar. Oi, Renato sussurrou. O bebê se mexeu. Renato levou a mão à boca. Marina observou. Durante muito tempo, tinha imaginado aquele momento de outro jeito. Os dois casados, felizes. Talvez uma fotografia perfeita. A realidade estava quebrada. Mas não estava vazia. Renato olhou para Marina. Obrigado. Ela franziu a testa. Por quê? Por deixar eu conhecer ele assim. Marina estendeu o bebê alguns minutos depois. Segura. Renato congelou. Agora. Eu não sei. Marina quase riu. Finalmente uma coisa que você admite não saber. Ele olhou para ela. Houston. Pegou o filho com cuidado demais. Marina corrigiu a posição do braço. Acima. Renato olhou para o menino. O bebê abriu a boca. Espreguiçou e voltou a dormir. Renato ficou em silêncio. Depois disse, eu tenho medo. Marina apoiou a cabeça no travesseiro. Do que ele não tirou os olhos do filho. De repetir. Marina ficou quieta. Então não promete que nunca vai errar, ela disse. Renato levantou os olhos. Promete que quando errar, não vai fazer ele pagar pelo seu medo. Renato engoliu o seco. Eu posso prometer tentar. Marina assentiu. É mais verdadeiro. Nos primeiros meses depois do nascimento, Renato não voltou para o apartamento com Marina. Ela alugou um lugar pequeno perto de Luísa. Renato continuou no apartamento antigo. A auditoria seguiu.
Algumas operações foram renegociadas, outras foram encerradas. Sônia recuperou parte dos direitos que nunca deveria ter perdido. Depois de um acordo longo que envolveu a família e a empresa, Renato não voltou imediatamente ao comando. Nem tentou. Passou a trabalhar numa função menor, sem autoridade direta sobre decisões patrimoniais, enquanto a revisão interna continuava. Houve gente que chamou aquilo de humilhação. Renato começou a perceber que nem toda perda de poder era humilhação. Às vezes era limite. Com o filho, Marina estabeleceu regras, visitas combinadas, horários. Nada de aparecer sem avisar. Nenhuma discussão na frente do bebê. Se Renato sentisse que estava perdendo o controle, a conversa acabava. Ele concordou. Na primeira vez que Marina cancelou uma visita porque o bebê estava doente. Renato ficou irritado. Não discutiu. Na segunda, perguntou se podia deixar remédio na portaria. Na terceira, Marina convidou ele a subir. Não porque ele tinha direito, porque ela quis. 5 meses depois do nascimento, os dois estavam sentados no chão da sala enquanto o bebê tentava alcançar um brinquedo. Renato empurrou o brinquedo para mais perto. Marina afastou. Não ajuda. Ele está quase chorando. Deixa tentar. Renato olhou para o filho. O bebê esticou o braço. Falhou. Reclamou. Tentou de novo. Renato ficou inquieto. Marina percebeu. Difícil, né? O que é ver alguém que você ama frustrado e não resolver por ele? Renato olhou para ela. Você está falando dele ou de mim, Marina? Sorriu. Dos dois. O bebê finalmente segurou o brinquedo. Renato abriu um sorriso. Aí. Marina apoiou as costas no sofá. Caio ainda te atende toda semana. Toda. Às vezes 2. Ela ergueu as sobrancelhas. Tá rico esse homem. Renato riu. O bebê se assustou e começou a chorar. Os dois ficaram quietos. Marina pegou o menino. Renato observou. Marina. Oi, posso te fazer uma pergunta que não é sobre ele? Ela ficou alerta. Pode. Renato puxou as pernas para perto do corpo. Você pensa em voltar comigo? Marina não respondeu. Ele levantou a mão. Não precisa responder agora. Eu penso. Renato ficou imóvel. Pensa. Penso. Um sorriso quase apareceu no rosto dele. Marina continuou. E às vezes a resposta é não. O sorriso morreu. Tá. Às vezes eu lembro das coisas boas. Ele ficou quieto. E aí? Aí eu lembro do restaurante. Renato baixou os olhos. E de antes do restaurante. Yosai. Marina acariciou as costas do filho. Eu não consigo voltar para aquele casamento. Renato assentiu. Entendi. Não. Acho que não. Ele ergueu o rosto. Aquele casamento acabou. Renato esperou. Se algum dia existir alguma coisa entre a gente de novo, não vai ser voltar. Marina falou com calma. Vai ter que ser outra coisa. Renato olhou para ela durante alguns segundos. E existe chance dessa outra coisa acontecer. Marina respirou. Existe chance de eu descobrir. Ele assentiu. Já é mais do que eu mereço. Marina fez uma careta. Não começa. O quê? Esse negócio de merecer. Ela ajeitou o bebê no colo. Não quero você se comportando bem porque acha que tem que pagar uma dívida até eu devolver sua família. Renato ficou em silêncio. Continua mudando mesmo se eu nunca voltar. Eu vou. Porque se toda essa mudança depender de mim, continua sendo controle. Renato soltou o ar. Isso foi coisa do seu terapeuta. Marina sorriu. Não faço terapia com o seu. Ainda bem. Eu ia pedir desconto. Ela riu. O bebê olhou para os dois como se tentasse entender. Foi uma cena pequena. Nenhuma música. Nenhum pedido de casamento. Nenhuma promessa impossível. Meses depois, Marina voltou a trabalhar em arquitetura. Começou com um projeto pequeno. Depois, outro. Renato não ofereceu dinheiro. Não ofereceu contato. Na primeira vez que ela apresentou um projeto importante, ele perguntou: Quer que eu vá? Marina pensou. Quero. Ele foi. Sentou no fundo. Não falou com ninguém sobre ser marido dela, porque ainda não era. Quando Marina terminou a apresentação,
Renato levantou junto com todo mundo. Depois esperou no corredor. Ela saiu carregando uma pasta. E aí, você quer opinião verdadeira? Marina apertou os olhos. Quero. Eu não entendi metade das coisas técnicas. Ela riu. Ótimo começo. Mas você estava feliz. Marina ficou quieta. Renato continuou. Faz tempo que eu não via você daquele jeito. Ela passou a mão pelo cabelo. Eu também. Caminharam juntos até a saída. No estacionamento, Renato abriu a porta do próprio carro. Marina chamou Renato. Elviru. Oi. Ela se aproximou. Não muito. Domingo eu vou levar o bebê no parque. Tá. Se quiser ir. Renato sorriu. Quero. 10 da manhã. Eu chego antes. Marina ergueu uma sobrancelha. 10. 10. Ela começou a se afastar. Renato chamou Marina. Oi. A gente tá namorando. Ela soltou uma risada. Não se empolga. Foi só uma pergunta. Domingo. 10 horas. Tá bom? Naquele domingo, Renato chegou às 9h59. Não antes. Marina percebeu. Não comentou. Caminharam com o filho entre os dois. Em determinado momento, Renato estendeu a mão para empurrar o carrinho. Parou antes de pegar. Posso? Marina olhou para ele. Uma pergunta tão pequena, tão diferente de tudo que existia antes. Pode. Renato segurou o carrinho. Continuaram andando. Não eram marido e mulher outra vez. Marina ainda não tinha colocado a aliança. Renato também não. Não havia promessa de que um dia colocariam. Havia terapia. Havia limite. Havia responsabilidade. Havia um filho que cresceria sem precisar aprender que amor e medo eram a mesma coisa. E havia duas pessoas tentando descobrir se o que tinha quebrado precisava ser consertado ou se algo novo podia nascer no lugar. Alguns passos depois, Renato olhou para Marina. Posso te perguntar mais uma? Ela riu. Você anda perguntando demais. Tô treinando. Fala. Café algum dia? Marina olhou para o filho. Depois para Renato. Café. Ele sorriu. Isso é um sim. É um café. Certo. Sem transformar em pedido de casamento na cabeça? Difícil. Mas vou tentar. Marina riu e continuou andando. Dessa vez, Renato não caminhou na frente. Nem puxou. Nem decidiu o caminho. Foi ao lado e, por enquanto, era exatamente o lugar que Marina estava disposta a oferecer. Se essa história te tocou, me conta qual momento ficou mais forte para você quando Marina decidiu não voltar para casa. Quando Renato finalmente reconheceu que repetia o padrão do pai. Ou quando ela deixou claro que perdão não significava voltar para o mesmo casamento. Me conta também de onde você está ouvindo e que horas são aí. Se você chegou agora, se inscreve para acompanhar outras histórias como essa. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir hoje que amor não exige medo. E deixa seu like para mais gente conseguir encontrar essa história.